Mexeia, mexeia, mexeia. Aleluia. Vai publicar está visitando hoje uma forma muito sobrenatural. Bíblia diz em Gênesis que aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra com oferta ao Senhor. Gênesis 4, versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. No verso 4 diz que Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua. Uma vez um homem procurou o seu pastor, entristecido porque as pessoas não o reconheciam, não se agradavam dele, não tinham bons olhos sobre ele, de cara. E ele não conseguia entender isso, e ele procurou o seu pastor para desabafar. E disse: pastor, eu não entendo porque as pessoas me olham dessa forma. Porque todos sabem, eu já prometi de público que quando eu morrer, toda a minha herança, tudo que eu tenho, eu vou doar para a igreja. Eu não sei por que as pessoas me olham assim. Não sei por que as pessoas me criticam. Tudo que eu tenho vai ser da igreja de Deus. E aquele pastor olhou para ele e de uma forma muito sábia trouxe para ele a seguinte situação. Ele disse: um belo dia, numa fazenda, o porquinho procurou a vaquinha e disse para ela a mesma coisa. Eu dou tudo de mim. Eu dou minha carne, eu dou meu pelo para fazer pincel, eu dou até os meus ossos, a minha pele, a minha gordura, e tudo se aproveita. E eu não sou valorizado. Quanto a você, tudo que você faz é valente. E você é um dos mais novos animais. Todos te gostam de você. E você também é de muita estima do próprio nome da raça. A vaquinha olhou para ele e disse assim: pouquinho. Talvez seja assim, porque você só vai ser valorizado depois que você morrer. Eu dou um pouquinho de mim a cada dia. E você só vão reconhecer o valor que você tem depois da sua morte. O que aconteceu com Caim aqui foi que ele trouxe algo para agradar ao Senhor no fim dos tempos. Isso remete ao final, isso remete ao que sobra, isso remete algo que às vezes até é desprezível. Mas Abel, por sua vez, ele tirou da primícia. Amém? Sim. Da primícia, ele tirou algo e trouxe ao Senhor. E esses dias atrás, o Samuel estava ministrando no primeiro vídeo, ele estava falando de fé. E naquele momento eu compartilhei algo. E era mais ou menos sobre essa palavra. Como o Senhor se agrada de nós quando nós fazemos algo que está paralelo, está oposto, na verdade, daquilo que nós temos visto. Né? E aqui, a humanidade ela já estava meio que andando diferente, distante de Deus. E dois homens trazem uma oferta ao Senhor. E Abel consegue tocar o coração de Deus com o seu gesto.
não daquilo que lhe sobrava, não do fim dos tempos, mas da primícia, do primeiro, daquilo que tinha maior valor. E Adão havia caído. Adão havia se corrompido. Mas Abel se levanta. E se levanta como o primeiro homem depois de Adão a tentar voltar ao coração de Deus. A tentar novamente voltar ao coração de Deus. O primeiro homem depois de Adão a tentar novamente se relacionar com Deus de uma forma sobrenatural. De uma forma que pudesse agradar ao Senhor. Abel se levanta. Com esse propósito. E ele conseguiu. Conseguiu tocar o coração. Mas Jesus propõe algo para mim, para você, que é sobrenatural. Ele propõe algo sobrenatural. Ele diz que se nós fizéssemos a chave para a nossa vida, nós iríamos perdê-la. Mas se nós fizéssemos e aceitássemos a proposta de perder as nossas vidas por amor a Ele, nós a encontraremos. Amém? Talvez chegou o momento de eu e você não sermos mais como o porquinho, guardando para o final dos tempos impactar o coração de Deus. Mas que a gente consiga fazer isso agora, hoje. É para agora, é para já. É agora. O Senhor tem um chamado, é para agora. O chamado de Deus é agora. E a gente sente a presença de Deus, a gente sente como quando Deus está no ambiente, como que é delicioso a presença dele. Como que Ele toca nos nossos corações. Deus também não quer que nós consigamos tocar o coração dele. E nós fazemos isso, querido, quando nós realmente nos entregamos, aceitamos a proposta de perder, de nos perder, para ser achado por Ele, alcançar pelos olhos do Senhor. E Ele parte dessa palavra, parte dessa unção, dessa atmosfera, que eu queria te convidar a ficar de pé. Fique de pé onde você está. Deus nos levanta para sermos pessoas de atitudes, amém? Atitudes contrárias às circunstâncias, atitudes contrárias às críticas, atitudes contrárias àquilo que tem acontecido na atualidade. Deus nos levanta para sermos um povo corajoso, um povo que vai olhar de forma sobrenatural para todas as coisas, um povo que topa a proposta de Deus de sermos revolucionários. Se eu e você entendemos o que essa palavra significa, nós vamos revolucionar esse lugar, vamos revolucionar esse país e vamos atrair a glória de Deus e fazer com que o reino de Deus desça e aqui nós possamos gozar, ainda que um pouquinho daquilo que está guardado para a gente lá na glória. Amém? Deixa eu orar, Deus. Pai, nessa noite nós queremos mesmo, Deus, trazer ao Senhor algo nobre, algo que simbolize daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, algo que simbolize, Senhor, a nossa certeza e convicção do Senhor como um Deus forte, poderoso, do nosso poderoso Deus. Que a nossa oferta nessa noite seja uma oferta que simbolize a nossa fé no Senhor, a nossa esperança, a nossa gratidão e a nossa devoção. Muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nossas famílias, em nossas células, nos nossos discipulados, na nossa igreja. Seja conosco, Deus, e nos abençoe. Em nome de Jesus. Traga, querida, a sua oferta, traga os seus dízimos. Glória. Curva a sua cabeça, eu quero fazer uma oração. Uma pessoa, pelo Jazão. Pai, nós oramos pelo Jazão agora, em nome de Jesus. Clamamos pela autoridade do nome, do sangue de Jesus, para que eu possa alcançar onde ele está agora, naquele leito, nessa UTI, em coma,
Mas eu sei que apenas o toque do Senhor pode mudar toda a situação. Nós clamamos, ó Deus, para que haja um toque sobrenatural do Senhor. Agora, nesse momento, que o Jason possa ser despertado, que haver uma cura sobrenatural. Em nome de Jesus. Amém? Efésios capítulo 4. A partir do versículo 9. Efésios 4, 9. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões interiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo as justas operações de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Glória a Deus. Pai, com essa palavra agora, Deus, no meu coração, no coração de cada pessoa aqui, que ela salte mesmo, ó Deus, como algo indestrutível para o nosso coração, como letras de fogo que jamais possam se apagar, e que gerem mudança, transformação, e que gerem alegria, gerem testemunho, gerem firmeza na fé, gerem temor e tremor na tua presença, e gerem todas as coisas para que a tua igreja seja forte nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Jesus, ele presenteia a igreja, ele dá alegria à igreja, capacitando cada pessoa para o trabalho da igreja. Então, numa quinta-feira como essa, nós precisamos aprender algo que seja firme, forte, inabalável na nossa vida, porque as quintas-feiras nós participamos de campanhas, e quando nós estamos nas campanhas, nós somos doutrinados pela palavra. E é importante, claro que você tem lá o seu discipulado, que você recebe do seu líder uma palavra forte, claro que você tem a sua célula, onde você pode ministrar uma palavra de conforto, de consolo e, acima de tudo, uma palavra de salvação. Claro que você, nos seus ministérios, cada um no seu ministério aprende fortemente da palavra de Deus, mas é bom que numa quinta-feira como essa, nós sejamos doutrinados como discípulos de Jesus, como aqueles que foram separados, que foram
guardados de uma forma especial para fazer com que a igreja continue forte como ela. Diga assim, eu posso ser um grande presente de Deus para a minha igreja. Você sabia disso? Que você foi escolhido de uma forma especial para ser um presente de Deus para a igreja, para que a igreja seja forte. Então nós queremos ver algumas áreas importantes na nossa vida que são muito importantes para o crescimento e o aperfeiçoamento da igreja. Você é importante, você é um líder em potencial. Muito embora hoje talvez você não esteja ainda liderando uma célula, mas o dia que você começar a liderar uma célula, você vai entender perfeitamente que essa palavra, ela encaixa na sua vida. Porque Deus não nos mandou fazer outra coisa a não ser ganhar vidas. Essa é a grande missão da igreja. A igreja precisa ser instrumento de Deus para que muitas vidas se convertam ao nome do Senhor Jesus. Ele nos prepara de uma forma especial para que esse papel seja desempenhado com eficiência e cumpra o propósito para o qual Deus nos colocou no seio da igreja. Você não é uma pessoa solta no meio da igreja. Você não é qualquer pessoa. Você não é mais uma pessoa. Você é uma pessoa importante que Deus escolheu para estar na igreja, para ser útil à igreja, para ser bênção para a igreja, e que você, com isso, receba tudo que o Senhor tem para a sua vida. Se você quer ser abençoado, pense nisso. Ganhe vidas. A Bíblia diz em Provérbios 31 que sábio é quem ganha vidas. Sábio é quem ganha vidas. Então, eu quero profetizar na sua vida hoje uma unção de conquista. Que você seja hoje, a partir dessa noite, um ganhador de vidas. Um evangelista em potencial. Que você tenha sempre uma palavra para ser liberada, para que uma pessoa possa ser convertida ao Senhor Jesus. Nós temos a responsabilidade da pregação. Não é Deus, não é anjo, não é Jesus, não é o Espírito Santo que vem pregar. Ele prega através de mim. Diga assim, o Espírito Santo fala a todo mundo através de mim. Olha que coisa tremenda. Que privilégio nós temos de podermos abrir a nossa boca e o Espírito Santo falar através de nós, através da nossa boca. Esse é um grande privilégio. E eu queria dar essa palavra para você hoje. Vamos uma palavra doutrinária. Doutrina é tudo aquilo que é baseado na palavra de Deus, que é regra de fé, de prática, de conduta, de atitude para a vida do crente. Não estamos falando nada de heresia, nós estamos falando do que a Bíblia diz. Toda doutrina que não é baseada na palavra de Deus, ela é uma doutrina herética. Ela não é cristocêntrica. Ela não é bíblica e não tem nenhum valor na vida da pessoa espiritualmente. Você pode receber algumas instruções de conduta na sua vida prática, pessoal, não é? Alguém pode chegar perto de você e dizer para você como seria bom se você mudasse de atitude nessa ou nessa área. Glória a Deus, isso pode ser uma doutrina para a sua vida pessoal, para a sua vida física, material, pessoal. Mas para a sua vida espiritual, nenhuma doutrina pode estar separada da palavra de Deus. A doutrina para a nossa vida espiritual é a Bíblia. E o que nós precisamos aprender é isso. O que a Bíblia diz para mim precisa ser verdade. Né? Nós cremos que a Bíblia é inerrante, ou seja, ela não erra em nenhuma letra, em nenhuma vírgula, absolutamente. A Bíblia é a palavra de Deus. E Deus não erra. Deus não erra. Esse é um ponto de
que nós tenhamos certeza de que a doutrina que vem da palavra é a doutrina correta. É aquela pela qual eu devo me policiar para que eu esteja praticando todos os dias. Então vamos ver algumas áreas importantes da nossa vida. A primeira coisa é que esse versículo 12 que nós lemos, no capítulo 4 de Efésios, diz assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Não é? Então, eu queria só dar uma palhinha, abrir um parênteses aqui para uma coisa. Por exemplo, nós temos o ato de dizer assim: eu sou a igreja de Cristo. E nós podemos mudar essa frase de uma forma a ser mais compreensível. Você vai dizer assim: eu faço parte do corpo de Cristo. Porque eu não sou a igreja, eu faço parte da igreja. Né? Mas é importante que todos os membros da igreja estejam alinhados, perfeitamente aperfeiçoados, para que a igreja seja uma igreja forte. Não é? Então você pode ter alegria no seu coração de ser um membro da igreja, de ser um membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Então esse texto fala desse aperfeiçoamento. Para aperfeiçoarmos, então, nós desempenharmos sempre da melhor maneira possível as tarefas que são propostas ao meu nível de liderança, para que eu possa desempenhá-las de uma forma eficaz, de uma forma eficiente. A igreja precisa ser edificada através do meu comprometimento. A igreja será edificada a partir do momento que eu entender que, como membro dessa igreja, eu preciso ser aperfeiçoado todo dia. Não é? Nós podemos dizer assim: mas alguém pode chegar perto de mim e falar mal da igreja comigo. E eu simplesmente ouvir aquilo e fazer de conta que eu não tenho nada com isso. Muito pelo contrário. Se alguém começar a falar mal da igreja com você, ele está cometendo dois erros terríveis. Primeiro, que ele está falando contra você. E muito mais importante, ele está falando contra Jesus, que é o cabeça da igreja. Então nós precisamos ter essa consciência. Não permitir, não dar os nossos ouvidos para que alguém difame a igreja, difame alguma coisa da igreja. Não é? Porque você sabe que o pastor, ele erra, o discípulo erra, o louvor erra, a dança erra, todo mundo erra, porque nós somos seres humanos ainda. Então, mas esses erros não podem, de forma nenhuma, dar razão a uma pessoa para que ela fale deliberadamente coisas amaldiçoando a igreja. Então, eu, como membro dessa igreja, eu preciso estar aperfeiçoado ao ponto de dizer, de dar uma resposta a essa pessoa baseada na palavra de Deus, que ela está totalmente errada quando abre a sua boca para falar mal da igreja. Porque a igreja é muito importante. Igreja não é essa coisa física que nós vemos, de templo, de cadeira. A igreja é algo transcendental, é algo sobrenatural. A igreja é orgânica, a igreja é invisível. Não é? Porque a igreja, o coração da igreja, a cabeça da igreja, a coisa mais importante da igreja, nós não vemos, que é o Cristo Jesus. Nós sabemos que ele existe, que ele é a cabeça da igreja, que ele é nosso Salvador, mas dele nós não vemos. Então a igreja tem um aspecto muito mais importante, muito especial, que às vezes nós não entendemos bem. Então quando eu falo que eu faço parte da igreja, que eu sou membro da igreja, você está fazendo uma declaração bombástica. Você está deixando o diabo endemoniado. Porque quando você fala que é membro de uma igreja, ele fica empolvorosa. Poxa, peraí, esse cara está com Jesus. Jesus é o cara que me derrubou lá na cruz do Calvário. É aquele que detonou comigo. É aquele que me venceu. É aquele que venceu o pecado. Então, se esse povo está com ele, eu estou perdido. Aleluia. Não é uma verdade?
Então, como é importante você pensar e declarar no seu coração, eu sou membro de uma igreja. Coisa tremenda. Com isso, eu preciso ser aperfeiçoado, para que tudo que eu fizer, todas as tarefas, toda a missão que for posta sobre os meus ombros, eu desempenho isso da melhor maneira possível. Amém? Amém. Se você recebe isso no seu coração, amém? Amém. Glória a Deus. Uma segunda coisa importante. Nós precisamos estar sempre aptos a defender a sã doutrina. Olha o versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Eu gosto de dizer sempre, é uma trilogia legal, né? Que eu sei de onde eu vim, sei o que eu estou fazendo aqui e sei para onde vou. Essa trilogia é algo sobrenatural na nossa vida. Nós precisamos assentar isso no nosso coração com uma firmeza tão grande que ninguém, jamais, em tempo algum, consiga tirar isso do nosso coração. Amém. Eu sei de onde eu vim. Você sabe qual é a sua origem. Você sabe qual é a fonte da sua vida. Você sabe quem te criou. Você sabe por que você está aqui. Qual é a missão que Deus tem para você. Por que Ele te colocou na terra. Você sabe. E você sabe que se você fechar os olhos aqui hoje, você sabe para onde você vai. Então, nessa trilogia, é algo que alimenta a nossa vida, que nos capacita todo dia, que nos dá a alegria e o prazer de poder entrar num momento de aperfeiçoamento. Porque eu sei, se eu sei de onde eu vim, se eu sei o que eu estou fazendo aqui, e se eu sei para onde vou, mais do que nunca eu preciso estar apto para desempenhar o papel para o qual Deus me colocou numa igreja. Então, eu preciso entender que, sendo assim, estando firme nessa doutrina, estando enraizado na palavra, eu não tenha nenhuma possibilidade de ser levado pelo vento para qualquer lugar. Não é palavra de homem algum que vai mudar a minha trajetória. Amém. Eu sei que aqui, nesse lugar, numa igreja como a nossa, por exemplo, onde nós trabalhamos com uma perspectiva muito forte de ser um instrumento forte na vida de pessoas, para que pessoas sejam transformadas, para que famílias sejam transformadas. Eu tenho o privilégio de participar de uma igreja dessa para ser útil. Para ser útil. E eu sei que a palavra de Deus respalda toda a missão da igreja. Porque foi para isso que a igreja foi fundada, baseada na palavra de Deus. Então, se eu sei essas coisas, se eu sei tudo que rege a minha vida como membro dessa igreja, eu sei que a doutrina é doutrina bíblica, baseada na palavra de Deus. E não há nenhuma controvérsia nessa doutrina, não é? De ter Cristo Jesus como meu Senhor e Salvador. De ter o meu Deus maravilhoso como sustentador da minha vida, e ter o Espírito Santo que fala comigo e por mim. Então, eu sei dessas coisas. A doutrina está muito forte, está baseada. Não é? Hoje, com a proliferação das denominações, que não tem nada de errado nisso, muito pelo contrário, oxalá tivesse uma igreja em cada esquina, de cada bairro, né? Essa seria a situação mais legal para nós, porque nós saberíamos que muitas vezes estariam sendo resgatados de terra, e nós sabemos, mas claro que em contraposição a isso aí, dá uma certa liberdade ao membro de não se comprometer com uma igreja, a despeito de tomar uma decisão, de não ficar nessa igreja porque estão exigindo muito de mim,
estão dando muito trabalho para mim, eu vou para uma onde eu possa ficar no banco, quietinho, sentado, só ouvindo, só recebendo, e para cá, estou cumprindo, estou seguindo a Jesus, estou na boa, estou tranquilo, e ninguém vai me perturbar. E eu vou ficar na minha. Então, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu já tive. Experiência de poder ver essas coisas acontecerem na vida das pessoas. Por quê? Porque vão para outro lugar. Vão basear. Então, esses problemas nós sofremos muito com eles. Porque nós fomos assediados por essa gama de pessoas que querem induzir pessoas ao erro. Que querem fazer com que você mude a sua trajetória, que você não tenha firmeza naquilo que você professa, para que a doutrina plantada no seu coração ela se derreta e você não tenha nenhuma firmeza, perca a perspectiva daquela convicção forte que você tinha, de quem você é, o que você está fazendo aqui, para onde você vai. E essas coisas acontecem ainda hoje. Não é? Então, nós precisamos estar firmes nesse propósito que Deus coloca na nossa vida, para entendermos para o que nós fomos chamados. Nós somos pessoas importantes dentro do reino. Nós somos pessoas importantes dentro da igreja. E nós precisamos entender essas coisas. E que nós não tenhamos nenhuma atitude de crer deliberadamente em papos, pessoas, conversas, balelas, conversa fiada, doutrinas que são levadas pelo vento, que a gente saia do propósito de Deus. Então eu quero profetizar em nome de Jesus que toda palavra plantada no seu coração se torne doutrina verdadeira, firme, fiel, para que você não seja levado por vento nenhum de doutrina em nome de Jesus. Versículos 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu propósito, aumentando para a edificação de si mesmo em amor. Então, no crescimento em tudo e na consolidação da igreja. Olha que coisas importantes Deus faz conosco, né? Nos transforma em pessoas importantes. Nós que não éramos desprezíveis no mundo, Deus nos resgata, traz para dentro da igreja e dá uma palavra de valorização para a sua vida, dizendo: você é importante. E as coisas que Ele coloca no seu coração são tão fortes, tão firmes, que nos fazem crer realmente que somos importantes no reino de Deus. Não é? Seguindo a verdade. E lá em João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então aqui, o que sugere o texto é que nós andemos seguindo a verdade. Então diga assim depois de mim: seguir a verdade. É seguir Jesus. Né? Se Jesus é a verdade, eu ando seguindo a verdade, eu estou andando seguindo a Jesus. É isso que é importante. Crescer em tudo. Crescer em tudo. Hoje você se converte, vai para o encontro, volta, começa a fazer o pós-encontro, vai para a escola de líderes. Você percebe que tudo é uma escada, são degraus que você sobe todos os dias, no pleno conhecimento dessa verdade, no pleno conhecimento de Jesus, no pleno conhecimento da palavra, porque todo passo que você dá verticalmente, ou seja, em direção a Deus, você cresce em tudo. Você cresce em tudo. Um corpo bem ajustado, não é? Um corpo bem ajustado e consolidado. Porque ser consolidado é a mesma coisa de nós. Um eletricista pega o fio, corta o fio, coloca a tomada, lá o interruptor e está ali. O serviço foi bem ajustado. O que consolida o serviço do eletricista? É quando ele aperta o interruptor, a lâmpada acende. Isso consolida.
Então, para mim, eu vou ser bem ajustado no Evangelho. Eu vou caminhar nessa doutrina bem ajustada, seguindo os passos, subindo os degraus dessa escada, né? Para que eu cresça em tudo, para que quando eu for provado, quando eu for testado, eu vou dar provas de que eu estou consolidado. Não é? Lá na sua célula ou no seu discipulado, você pode fazer alguns testes, né? Fazer algumas perguntas a respeito da visão celular, por exemplo, né? A respeito do encontro, a respeito do pós-encontro, da escola de líderes. Você pode exercitar essas coisas lá no seu discipulado, para que você perceba claramente quem está ou quem não está consolidado. E a minha proposta para vocês é que todos nós, toda a igreja, esteja tremendamente consolidada, sabendo exatamente, dando o verdadeiro fruto para o que você foi enviado para cá. Não é? Você foi enviado para dar fruto. E ser consolidado é dar fruto. O serviço do eletricista está ali ajustado certinho. Mas quando ele aperta o interruptor, a lâmpada acende. Isso é o fruto. É o fruto do trabalho dele. É a consolidação do trabalho dele. Então hoje, você está ouvindo essa palavra, não é só para cumprir mais uma quinta-feira que você vir à igreja e ouvir a palavra e ir embora para casa, não. Hoje você foi trazido aqui para ter uma palavra doutrinária no seu coração, para que atitudes possam ser tomadas a partir dessa palavra, para que você comece a dar passos firmes, formado e forjado por essa palavra. Eu não quero definitivamente que você saia por aquela porta hoje e esqueça tudo que eu falei aqui. Muito pelo contrário. É que você aceite isso no seu coração, abra o seu coração, deixe o Senhor começar a trabalhar nessa palavra, essa semente que foi plantada, e você comece a partir de hoje a gerar esses frutos maravilhosos que Deus te chamou para você gerar. Essa é uma palavra que Deus escolheu para nós essa noite. Eu quero encorajar você a crer nisso. Que um corpo bem ajustado e consolidado efetua o próprio aumento e a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, no Senhor. Porque a palavra de Deus diz que Deus é amor. Então é em Deus que nós somos todos ajustados e consolidados. A igreja, quando levanta líderes para aperfeiçoar os santos, é para defender a sã doutrina, é para promover o crescimento em tudo e a consolidação. Jesus verdadeiramente está presenteando a igreja. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus porque você aceitou Jesus um dia. Glória a Deus porque você foi ao encontro. Glória a Deus porque você tem vindo à igreja. Glória a Deus porque Deus olha agora para você e vê que pode contar com você, que você vai ser ajustado, que você vai ser aperfeiçoado, que você é consolidado para executar esse projeto de Deus. Amém? Quem recebe isso, dá um forte aplauso ao Senhor. Fique de pé, nós vamos orar. Somos consolidados para fazer uma grande obra nesse lugar. Eu quero profetizar que a tua célula será uma grande célula, multiplicará muito breve. E vai ter milagres, vai ter prodígios, maravilhas na sua célula. Deus vai fazer coisas grandiosas através de você. Lá no seu discipulado, milagres vão começar a acontecer. As pessoas vão aprender com o Senhor Jesus o que é servir ao Senhor, o que é seguir a Jesus, o que é seguir a verdade, que é Jesus. Eu tenho certeza que tudo que você planejar a partir de hoje, a partir dessa noite, o Senhor Jesus vai respaldar o seu projeto, o seu plano. Eu quero proibir Satanás, que em nome de Jesus ele não terá nenhuma vantagem sobre a sua vida, e não vai roubar nenhum dos seus sonhos, nenhum dos seus projetos,
Nada que você preparou para ser esse grande líder que Deus escolheu para você ser. O diabo não vai ter vantagem na sua vida, em nome de Jesus. E você é um grande líder. Eu não quero dizer que você será um grande líder. Eu quero dizer que você já é um grande líder, aperfeiçoado, consolidado, ajustado, sabendo quem você é, doutrinado pela palavra, e nenhum vento de doutrina será capaz de tirar você desse caminho, de separar você de Cristo, de fazer com que você se perca no mundo outra vez, porque você foi resgatado como um forte. Você foi resgatado pela raiz lá no mundo. E você não tem nada a ver com o mundo, meu irmão. Você é de Jesus. Você é de Deus. Você nasceu para fazer a obra de Deus. Você nasceu para fazer a vontade de Deus. E o diabo não pode contra a sua vida. Em nome de Jesus. Pai, eu quero orar pela tua igreja nessa noite. Te agradecendo a Deus por esse tempo tão precioso que passamos aqui em volta da tua palavra. Pelos momentos locais que erraram prazer na tua presença, quando cantamos e adoramos o teu nome com louvores. Ó Deus, muito obrigado. Nós sabemos que podemos ser úteis na tua casa hoje. Nós participamos desse culto, que nós celebramos o teu nome nessa noite. Mas, ó Deus, há uma proposta ainda maior para a minha vida, para que eu seja esse grande líder que o Senhor projetou na minha vida. Um líder ajustado, um líder aperfeiçoado, um líder consolidado para fazer algo forte na vida dessa igreja. Eu creio, Senhor, que a obra que o Senhor tem nessa igreja é uma obra na qual eu estou incluído, eu faço parte, Senhor. Eu estou pronto a executar o projeto do Senhor nesse lugar. E vou ver mesmo, ó Deus, o projeto do Senhor se cumprir e esse lugar ser resgatado para o Senhor Jesus num curto espaço de tempo, porque eu me proponho agora, aperfeiçoado, ó Deus, ajustado e consolidado a fazer a obra do Senhor nesse lugar. Ó Deus, tira de mim toda impressão errada, toda motivação errada, tudo aquilo que eu quero atrair para mim mesmo, toda glória que eu quero atrair para mim, todo exibicionismo, porque eu quero ser teu servo, Senhor. Eu quero fazer a tua vontade, eu quero ser humilhado pelo Senhor, ó Deus, aqui mesmo, no lugar onde eu estou, para que no momento certo eu seja exaltado pelo Senhor nos lugares celestiais. Deus, eu quero profetizar que a minha célula é uma célula forte, é uma célula vibrante, é uma célula de conquista, não é uma célula morta. Ó Deus, o meu discipulado é forte, a igreja é forte, porque eu também sou forte no Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, toca para a igreja essa noite, derrama essa unção de conquista, Deus, na vida de cada um. E nós saímos daqui hoje entendendo que nós temos um grande chamado, uma grande missão na nossa vida, e nós estamos preparados para executar essa missão em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Agora aí, pode soltar a mão do seu irmão e levantar sua mão para o Pai, rendendo a Ele a sua vida, dizendo a Ele que você se rende a Ele, que Ele pode contar com você, que você sabe quem você é agora. Você sabe para quem você foi chamado. Você sabe que você está ajustado. Que você está consolidado no Senhor. Está aperfeiçoado. Agora outras coisas não mais acontecerão na minha vida. Porque eu sei que aqui, nesse lugar, eu tenho uma missão. Eu tenho um propósito para a glória do Senhor. Pai, que essas verdades ficam, ó Deus, impregnadas no coração de cada pessoa. Que eles possam viver a partir de hoje baseado nessas verdades. Deus, e tudo que eles fizerem apontem para o Senhor, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e nosso Pai, e a comunhão e consolação do doce Espírito seja conosco e conosco permaneça até a volta de Jesus. Amém. Glória a Deus.